Olá, tudo bem? Hoje de novo aqui com Café com Bolo. No Café com Bolo estamos recebendo a nossa querida doutora Kelly, delegada titular da Seccional de São Bernardo do Campo, que abrange São Bernardo e São Caetano. Seja bem-vinda. Aqui do meu lado tem o doutor Marcelo Lazuri e o empresário Fauzi Amini Laura. Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada por vocês para poder expor um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso dia a dia, fazer com que as pessoas que nos assistam possam entender o trabalho da Polícia Civil, o trabalho de uma seccional de polícia. Estou muito honrada com o convite. Não, muito obrigado. Eu fico contente que a senhora aceitou o convite. Era para ter vindo alguns dias atrás, acabou dando uma agenda e eu entendo que a senhora tem uma agenda bem complicada. E quanto mais a senhora trabalha, melhor para a nossa segurança. Sem não dúvida. É assim? Sem então dúvida. A gente precisa... É verdade ou não é? Sem dúvida. Mas é muito bom. Doutora, como está a situação da nossa região? Questão criminal. Olha, Ali, eu posso dizer com certeza, traçando um comparativo de 2022 com 2023, porque nós estamos iniciando o ano de 2024, então nós fizemos um balanço estatístico no final do ano de 2023. Eu posso dizer que nós tivemos uma melhora significativa em vários índices criminais aqui da região. Mas quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro que essa estatística é referente ao trabalho da Polícia Civil. E qual é a diferença quando falamos em números, em estatísticas, em melhoras, né, melhora de índices criminais? Sim. A diferença é que a Polícia Civil trabalha fazendo a polícia judiciária. A Polícia Civil, ela atua depois que o crime acontece. Não é de atribuição da Polícia Civil a prevenção ostensiva, como faz a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Cabe à Polícia Civil, após a ocorrência do delito, registrar, instaurar inquérito e apurar a autoria dos crimes. Esse é o trabalho. Quando a autoria já vem estabelecida, no caso de uma prisão em flagrante, também cabe à Polícia Civil formalizar e dar andamento, porque do inquérito policial é que nasce o processo. Então, quando eu falo que os índices da Polícia Civil estão muito melhores, foi porque, neste ano de 2023, nós conseguimos um índice de esclarecimento criminal muito grande. E eu vou exemplificar com relação a 2 crimes muito graves que ocorrem, que é o homicídio e o latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Aqui em São Bernardo, todos os homicídios e todos os latrocínios que ocorreram no ano de 2023 foram esclarecidos e os autores presos. Então, nós tivemos um índice de 100% de esclarecimento. Então, nós demos uma resposta para essas famílias enlutadas, porque um homicídio e um latrocínio ceifa a família inteira, não só a vida daquela vítima, mas acaba trazendo consequências para uma família inteira. E esse índice que eu acabei de expor é o índice que eu tenho mais orgulho em falar, que na nossa gestão nós conseguimos, que foi realmente esclarecer e prender os indivíduos que cometeram os crimes no ano de 2023. Mas isso não significa que os delitos que ainda estão pendentes de esclarecimento, que ocorreram em anos anteriores da minha gestão, não são prioridades e também não estão sendo investigados para que cheguemos ao esclarecimento da autoria. E isso eu falo também com relação aos outros crimes. Os roubos, os furtos, os estelionatos, os crimes relacionados à violência doméstica, os crimes praticados contra a mulher, as violências sexuais, todos os delitos que ocorrem, cabe à Polícia Civil investigar e trazer a resposta
para aquele que foi vítima com relação à autoria. Muitas vezes as pessoas registram as ocorrências e já nos traz o autor. Isso também acontece. Mas aí, qual é o nosso papel? Através da nossa ferramenta, que é o inquérito policial. É realmente provar naquele inquérito, durante aquela investigação, que realmente aquele crime foi cometido pela pessoa apontada. Para que não haja nenhum tipo de injustiça. Porque a polícia, ela é o começo da justiça. Ela é a porta de entrada, uma das portas da entrada. Porque após o inquérito, que o delegado de polícia preside, termina, e nós relatamos esse inquérito, que é encaminhado ao Poder Judiciário e ao crivo do Ministério Público, é que se inicia um processo. E ali sim, com a condenação final, com o resultado final, chegamos à justiça, conforme assim a lei determina. Então esse é o trabalho da Polícia Civil, Ali. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque muitas vezes nós somos cobrados numa forma, até porque as pessoas desconhecem a nossa atribuição e competência. Somos cobrados que, como os índices, doutora, diminuíram tanto, mas se eu ainda estou vendo que estão assaltando na minha rua, ou assaltaram um vizinho, ou entraram na casa ou no comércio de um amigo, a violência ainda está latente. Concordo, sem dúvida. E nós, policiais civis, vamos continuar trabalhando com afinco para esclarecermos a autoria de todos esses crimes, e eu digo o esclarecimento que engloba também o pedido de prisão temporária, um pedido de prisão preventiva, para que depois, no futuro processo, ele receba uma condenação e cumpra a sua pena, que aí já não é atribuição da Polícia Civil. Então esse é o nosso trabalho. Temos índices bons, com certeza temos índices bons nesse ano de 2023, e pretendo, com certeza, que eles melhorem mais ainda em 2024. Deus quiser. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Eu queria perguntar sobre a estrutura da seccional de São Bernardo, quantos distritos policiais, quantas delegacias especializadas, quais são? Claro. A seccional de São Bernardo do Campo, ela abrange a cidade de São Bernardo e também a cidade de São Caetano. Muitas vezes as pessoas não sabem desse detalhe, então nós temos essa atribuição de 2 cidades. Isso é uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. Então, o que nós temos? Dentro da cidade de São Bernardo, nós temos 8 delegacias territoriais, que são os distritos policiais, que todos conhecem, que estão instalados em determinadas regiões e têm como sua atribuição a circunscrição daquela região. 1 ou 2 bairros. O que muda é justamente a região. Norte, sul, leste, oeste, delegacias mais afastadas do centro, delegacias mais próximas do centro. Então, nós temos 8 delegacias de polícia territorial que lavram qualquer tipo de boletim de ocorrência e que apuram os crimes através dos inquéritos policiais. Além dessas, nós temos algumas delegacias especializadas. Então, podemos começar com a Delegacia de Defesa da Mulher, temos em São Bernardo. Delegacia que cuida dos crimes contra o meio ambiente, chamada DICMA, também é uma especializada. Nós temos a Delegacia do Idoso, também casos referentes aos idosos, os quais são vítimas. E nós temos, diferente das demais seccionais da Grande São Paulo, uma delegacia especializada denominada DEIC. Não é o departamento DEIC que tem na capital. É uma delegacia, a DEIC. O que temos na DEIC? Também alguns setores especializados. Não se chamam delegacias, chamam setores. Então, nós temos o setor de homicídios e proteção à pessoa, que cuida dos homicídios de autoria desconhecida, e proteção à pessoa engloba também a investigação das pessoas desaparecidas. Nós temos
o GOI, que é o nosso grupo operacional. Como eu havia explicado, não é atribuição da Polícia Civil o ostensivo, porém nós temos esse grupo especializado, uniformizado, para dar apoio aos trabalhos de polícia judiciária envolvendo a Polícia Civil. E esse GOI, ele dá esse apoio quando se cumpre mandados de busca, quando se cumpre mandados de prisão, quando se faz operações, mas relacionados ao trabalho da Polícia Civil. Parece que ele está atuando de forma ostensiva como a Polícia Militar, porque eles também usam uniforme, mas eles têm atribuições diferentes. Dentro desse grupo especializado, nós temos policiais expertises em algumas questões. Nós temos snipers, nós temos policiais especializados em desarmamento de bombas, nós temos cães. Isso tudo no GOI. Tudo isso no nosso GOI. Eu encontrei com eles em Dubai, falando isso. Eu estive com eles quando estavam no evento lá. Eles, na verdade, alguns policiais nossos, eles competem fora do Brasil, né? Justamente pela expertise que eles têm. Então, eles são convidados a competir em alguns eventos. Em Dubai foi um deles. Provavelmente esse ano irão novamente. Então, aí são policiais do GOI individualmente que participam dessa competição. Então, nós temos esse aparato. Existe, inclusive, uma base, né? Um prédio do GOI, onde ali eles treinam, eles têm condições de praticar todos o tipo de treino que eles precisam, treinar os cachorros para farejar drogas, para farejar explosivos. Tudo isso é feito. Além do GOI, que está subordinada à DEIC, a DEIC também tem um setor de entorpecentes, que também combate o tráfico de entorpecentes, e temos um setor de lavagem de dinheiro, que é uma coisa bem específica, né? É uma coisa nova, é um nicho novo, é uma investigação bem detalhada, porque hoje vários crimes que são apurados, como por exemplo o tráfico de entorpecentes, sim, você chega no crime de lavagem de dinheiro. Até no homicídio, quando você está investigando, quando se descobre a motivação, dependendo do contexto, você pode chegar na lavagem de dinheiro. Então, lá eu tenho policiais especializados, policiais que têm uma formação complementar numa academia de polícia, com um curso complementar para lidar com essas questões. Hoje em dia, a gente não pode esquecer que os crimes cibernéticos, ou seja, aqueles cometidos através dos meios eletrônicos, estão em alta. E a tendência é aumentar cada vez mais. A tecnologia faz isso, a modernidade nos traz isso, a pandemia nos trouxe essa realidade. Então, nós temos que ter policiais especializados com essas questões também, né? Porque muitos crimes contra o patrimônio hoje estão sendo cometidos por meios eletrônicos. Então, a DEIC abarca todos esses setores especializados. Em São Caetano, nós temos a delegacia sede, que também é da Polícia Territorial. Temos a primeira delegacia, o primeiro DP, o segundo DP e também uma delegacia de defesa da mulher. As especializadas, em que pese estarem localizadas aqui na cidade de São Bernardo, elas fazem parte da seccional e, por conta disso, ela também vai abraçar as ocorrências ocorridas na cidade de São Caetano. Não pode ficar de fora. Então, qualquer crime específico, relação a idoso, homicídio, entorpecente, lavagem de dinheiro, ainda que ocorra em São Caetano, virá para essas delegacias especializadas, como dos crimes contra o meio ambiente. Mas, com relação à Delegacia de Defesa da Mulher, nós temos duas. E estrutura aproximadamente de policiais em todas as seccionais? Olha, doutora? Nós temos em torno de 700 policiais, em média. Isso flutua um pouquinho. Nós temos muita gente aposentando, nós temos
se Deus quiser, muita gente entrando com os concursos, né? Há uma expectativa de que a gente receba mão de obra de todas as carreiras, e isso Esse a gente número é bom? precisa. Como que 700 é suficiente? Olha, Desculpa, na verdade eu isso que eu quis dizer. Boa tarde. A próxima pergunta é sua. Fica à vontade. Você, desculpe, mas doutor, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E de verdade, estando ao lado dela e vendo a riqueza de detalhes e conhecimento que a senhora tem, além de ser uma grande mulher, é uma grande delegada. Parabéns. Obrigada. É verdade. Parabéns pelo trabalho, e a senhora é bem rica de detalhes. A senhora conhece bem o que faz, e isso, a complexidade que o Estado tem para lidar com isso não é brincadeira. Não, Né? Talvez a gente cobre porque realmente é nossa obrigação cobrar. Né? E a gente espera por vocês, a gente clama por justiça, por igualdade, sim, enfim. sim. Mas é um trabalho muito complexo. Então, parabenizar a senhora na figura de mulher, Obrigada. Forte. Eu diria que é uma Margaret Thatcher de São Bernardo hoje, né? Vamos lá. Imagina. Ela é minha esposa. Com certeza. Então, eu queria só entender a questão de São Caetano. A senhora falou primeiro e segundo DP só abrange esses dois, a seccional de São Bernardo só tem esses dois DP em São Caetano? Temos a delegacia sede, Tá. que podemos dizer que seria mais um DP. Por que se chama delegacia sede? Porque é a sede dentro da cidade. Sim. Né? Ela fica na região central. Ok. E em São Caetano, a delegacia sede tem o plantão, que é 24 horas, ininterrupto. Também tem carceragem, onde ficam os presos temporários. Em São Bernardo, nós temos uma carceragem, mas é referente às presas mulheres. Enfim, se tem uma estrutura muito grande dentro de uma seccional. A responsabilidade administrativa de uma seccional é grande, porque nós não só temos que administrar as questões reais da Polícia Territorial e das suas especializadas, como também eu tenho que administrar os funcionários. Sim. Eu tenho, dentro de uma seccional, o setor de pessoal. Eu tenho, dentro de uma seccional, a frota e a subfrota, onde eu preciso cuidar das viaturas. Eu tenho um setor que cuida das armas, dos coletes. Eu tenho um setor de estatística. Eu tenho um setor de inteligência policial. O que esse setor trabalha, vocês não têm ideia. Porque ele dá o suporte para todas as unidades. Lembra quando eu falei do reconhecimento facial? Eu acho que antes de nós entrarmos no ar, eu estava explicando. Sim. Doutora, como é que se faz isso? A delegacia pede... Seu café aqui. Obrigada. A delegacia vai pedir, dentro da investigação que ela está realizando, que se faça esse reconhecimento facial. Por quê? Porque é no setor de inteligência que se tem a ferramenta para isso. Não pode ser usada de forma indiscriminada. Sim. Não são todos os policiais que têm acesso a essa ferramenta. Ele pede e é realizado. O nosso setor de inteligência, ele também compila dados e informações, ele produz conhecimento. Muitas vezes, nós nos deparamos com fatos que são trazidos ao nosso conhecimento de forma empírica. Rede social, comentário, uma notícia na imprensa. Nós temos que checar. E quem vai fazer esse trabalho? A inteligência. A inteligência, ela é de suma importância, porque com ela nós também podemos prevenir alguns crimes. Eu vou dar um exemplo para vocês. No começo do ano passado, 2023, lembra quando nós tivemos aquela história dos ataques nas escolas? Sim, aquela absurdo. Quem não lembra? Sim. E eu tive uma experiência profissional há alguns anos atrás. Eu estava respondendo como seccional de Mogi das Cruzes. E foi justamente quando teve aquele ataque na escola em Suzano. Essa foi a experiência profissional mais emblemática da minha carreira.
Eu estava respondendo pela seccional, eu estava indo até Mogi quando me ligaram falando: doutora, a senhora sabe o que aconteceu em Suzano? Parece que alguém entrou numa escola, baleou alguém, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. E eu estava com uma pessoa dirigindo para mim, eu falei: vamos para Suzano agora. E quando eu cheguei, eu peguei a coisa exatamente do começo. Ela tinha acabado de começar. E o que eu vi ali foi uma coisa que me marcou muito, mesmo já tendo a experiência de ter trabalhado no departamento de homicídios, estar, de certa forma, familiarizada com o tema. Sim. Mas O ambiente não era o propício, ambiente de ser uma escola, a violência que ali havia sido atribuída à prática do crime, o número de vítimas, a idade das vítimas, e eu ter pais desesperados atrás do muro de uma escola, sem saber o que tinha acontecido com o filho. Terrível. Naquele momento eu tive que afastar o emocional, trazer o profissional para entender o que tinha acontecido. Por isso que eu falo, o nosso trabalho é um trabalho de dar respostas, de dar uma explicação, de trazer para a sociedade os porquês. Né? É isso que é esclarecer um crime. E não só trazer o porquê. A gente traz a autoria, a motivação, a forma que ele foi cometido, responder todas as perguntas que todo mundo se questiona quando um crime absurdo como esse acontece. Aí, voltando ao ano passado, quando começou a primeira notícia de que poderia se ter ataques, voltar aos ataques nas escolas, nós tivemos em São Paulo, efetivamente, alguns casos. Eu chamei a minha equipe e falei assim: nós temos que fazer alguma coisa. Porque se um fio de cabelo de uma criança em São Bernardo ou São Caetano cair, eu vou me sentir responsável. Porque o que eu vi em Suzano, há anos atrás, eu não vou ver de novo, muito menos em cidades, eu não quero ver em lugar nenhum, sim, mas muito menos nas duas cidades que estão sob a minha responsabilidade. Porque, sabe, Ali, quando eu vim para cá, eu adotei São Bernardo como minha, São Caetano também. Eu nasci na capital, eu moro na Moca, no bairro da Moca, sou nascida e criada lá. Tive a oportunidade, o prazer de trabalhar lá por 12 anos em uma delegacia. Então, eu sou bem bairrista, bem moquense. Mas, a partir do momento em que eu soube que eu ia ser delegada seccional de São Bernardo e São Caetano, a Moca já ficou em terceiro lugar. Porque agora é aqui. Prioridade, né? A prioridade vai ser sempre aqui. Eu posso não morar aqui. Nossa segurança está na sua mão. Mas, exatamente. Mas são as cidades, primeiro, são as duas cidades que me recepcionaram. São as duas cidades que estão me dando a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E eu não posso desapontar. E com relação a esses fatos das escolas, eu chamei o pessoal e falei: o que nós podemos fazer? Porque eu não quero que aconteça nada. E aí esse setor nosso de inteligência começou a fazer uma varredura, porque a gente tem também um contato com o Ministério da Justiça. Isso também foi uma aquisição da minha carreira, junto com a minha equipe, porque nós agora, já há algum tempo, fazemos parte de uma força-tarefa do Ministério da Justiça de combate à pedofilia. E através desses mecanismos de inteligência e dessa troca de informações, nós pudemos começar a rastrear as redes sociais em que mencionavam eventuais ataques nas duas cidades. E nós conseguimos coibir alguns. E, além disso, eu procurei as secretárias de educação das duas cidades, os secretários de segurança municipal das duas cidades, para que a gente pudesse trabalhar junto. E pude ministrar uma palestra junto com a minha equipe, porque nós não fazemos nada sozinhos. Nunca, Exato. nunca. Então, com essa minha equipe, eu pude
dar palestra para 280 diretores de escolas estaduais e particulares e algumas municipais para prevenção. Como a pessoa poderia atuar num caso específico de um eventual ataque, naquele momento, como reagir. Ou, melhor, para os gestores, diretores, professores, aqueles que ali trabalham, identificar antes. A percepção, né? É a percepção. E deu certo. Deu muito certo isso. E eu fiquei muito feliz de poder fazer isso. Nós passamos conhecimento com o nosso grupo operacional. Algumas escolas particulares que quiseram fazer um treinamento específico com relação ao atirador ativo, que a gente chama, com o grupo operacional fez, do como atuar, de onde correr. Esse pessoal também foi nos edifícios, olhar a edificação, ver rota de fuga para auxiliar. Conversei com muitos pais, fiz alguns podcasts que algumas escolas proporcionaram para poder falar com os pais, para identificar, porque assim, o que nós vemos hoje, tudo é relacionado à internet e às redes sociais. Sim. E até mesmo essa relação dos ataques das escolas, elas saem dali. Criam espelhos, né, doutor? Elas saem dali, até para combinar, até para imitar, até para se inspirar. Inspiração, isso. Então, nós temos que estar atentos a todas essas questões. Sim. E nessas palestras, nesses podcasts, nesses bate-papos, nós pudemos passar para os pais, que são aqueles que estão diretamente ligados às nossas crianças e adolescentes. Muitas vezes não imaginam que seja o próprio filho, né? Não imaginam. Mas para que eles identificassem uma relação ali de perigo com as redes sociais e a internet, porque eu sempre falo isso, os pais perdem os filhos dentro de casa. Exatamente isso. No cômodo do lado, né? Então nós temos que estar atentos. Todo esse trabalho é feito por nós, todo esse trabalho a gente faz questão de estar perto, né? Então, toda vez que tiver algo que a gente possa prevenir... Inteligentemente, né? De forma inteligente, de acordo com as atribuições legais da Polícia Civil, nós vamos fazer. Pode ter certeza disso. A senhora falou uma coisa muito importante que eu vejo lá fora muito, é a força da parte da inteligência. Sim. E no Brasil parece que meio que atrasou. Hoje nós temos informação muito boa, como a senhora está falando, que temos aí uns departamentos de inteligência muito bom. Temos. Mas a BIM mesmo, ela demorou um pouco, teve seus contratempos, né? Sim, sem dúvida, lógico. Nós estamos um pouquinho atrás, né? Até mesmo para aquisição de tecnologia, porque tudo depende da aquisição de licenças, de aparelhos, de estarem disponíveis. A formação do policial é muito importante. Não adianta adquirir toda a tecnologia se você não tem quem sabe operar. Então, é toda uma estrutura dentro da Polícia Civil que é demandada. A Academia de Polícia, ela dá cursos de formação e também cursos complementares. Toda vez que se vem uma tecnologia nova, mecanismos novos, ferramentas novas, a academia tem que se programar e estar à frente para poder dar esse conhecimento. E todas as polícias têm um sistema de inteligência? Todas Polícia têm. Militar também. Todas. Doutora, a senhora comentou sobre crimes cibernéticos e a gente, talvez isso seja uma migração do crime, por exemplo, eu lembro que antigamente em São Bernardo era Marechal Deodoro roubo a banco, aí o GOI que era super especializado, hiper mega especializado nisso, porque isso migrou, isso acabou. Foi acabando pela inteligência da polícia, os crimes da moda, né? Mas a gente Saídas de banco, já tivemos extorsão mediante sequestro, né? A gente percebe que isso vem diminuindo e vem migrando para o cibernético, que talvez seja mais impune, seja mais, ou não consiga uma fácil identificação, não corra tanto risco. Isso, dessa facilitação de não identificar o criminoso. Na verdade, é um engano.
achar que não se identifica. Ok. Para o criminoso, sim, é mais cômodo. Sim. Ele se expõe menos. Mas hoje não quer dizer que ele opte por praticar crimes usando meios eletrônicos, Não seja rastreável. sabendo que a polícia não vai chegar. Não, isso é um engano, porque chega. Para ele é cômodo, porque ele não precisa se expor. Não puxa a arma, não corre o risco. É muito mais cômodo. Em algumas questões, sim. Sim. Porém, a polícia tem condições de chegar à autoria dos crimes praticados, sim. Utilizando-se meios eletrônicos. Mas há, sim, uma migração da criminalidade. Isso é natural. Isso é natural. A tecnologia faz com que a criminalidade migre. Justamente o combate a determinados crimes, a especialização da polícia em combater aqueles crimes, faz com que eles migrem para outros. A dificuldade faz com que eles optem por um novo caminho que, para eles, torne-se mais fácil. Sim. Mas a gente está sempre no encalço. Crescendo junto. Crescendo junto. Exatamente. Eu queria ressaltar aqui que hoje nós estamos gravando no dia 15 de janeiro e hoje foi sancionada a Lei 14.811, né, que torna crime, né, o bullying e o cyberbullying. Isso é maravilhoso. Né, é um avanço da legislação. E também transforma em hediondo alguns crimes previstos no ECA, sim, como sequestro e indução à automutilação, que vem muito essa questão da escola, muito, né? Muito, sim. Inclusive essas questões nós tivemos muito afloradas pós-pandemia com relação a uma plataforma denominada Discord. Infelizmente essa plataforma foi criada para uma aproximação das pessoas num momento de isolamento, para troca de informações, para aulas, para estudos, para integração, mas ela acabou sendo utilizada por indivíduos, eu posso dizer, entre aspas, doentes, né? Porque uma pessoa que comete determinados crimes, como eu vou citar aqui, não tem uma saúde mental com certeza boa, né? Então, o que nós encontramos nessa plataforma? Indivíduos que se aproximavam de outras pessoas com uma abordagem qualquer, ou relacionada a jogos, relacionadas à vida cotidiana, trazia para uma amizade virtual, fazia com que a pessoa se sentisse acolhida. E ali, a grande maioria dos crimes praticados era relacionadas à violência sexual. Então, pedia-se fotos, os nudes, expunha a pessoa, aí começava uma extorsão, mas não uma extorsão relacionada à questão patrimonial, mas sim a missões que eles atribuíam a outra parte. Então, nós chegamos a verificar que tinham grupos que acessavam essa rede, abriam a câmera e faziam pessoas se mutilarem. Fora do normal. Isso é psicopatia, né, doutor? Isso é psicopatia. É muito triste. Tem até desculpa só, tem até um filme explicando, até interessante, não sei se a senhora chegou a ver. O rapaz entra num site de pedofilia, né? E o criminoso está filmando. Hacker. Então ele ameaça, entra em contato com ele e ameaça o menino. O menino parecia de 15, 16 anos, assim, uma criança assim. E o criminoso passa a extorquir, a exigir que ele faça algumas coisas. Então coloca ele para levar drogas, coloca ele para assaltar um banco, coloca ele para matar uma pessoa e o menino tem medo. É uma escalada de violência absurda. O menino fica com medo. Tudo o medo dele é que vou mandar esse vídeo para sua mãe. Sim, é o que acontece muitas vezes. E assim, o que nós mencionamos dessa plataforma, não que não possa ocorrer de outras formas, mas essa plataforma foi muito divulgada, esses grupos que acabavam fazendo com que
moças, principalmente, né, chegassem até a cometer suicídio. De tanto medo que elas tinham de ser expostas e de tanto medo que eles imputavam a elas caso elas não cumprissem as missões que eles impunham a ela. Isso é muito triste. Realmente é muito triste. Eu acho que essa lei realmente é mais um avanço, principalmente o cyberbullying. Nós sabemos o quanto as nossas crianças sofrem com essas questões. A tecnologia trouxe isso. Muita gente às vezes me questiona, mas nossa, no meu tempo tinha apelido disso, daquilo, e ninguém se incomodava. Mas não era instantâneo, imagina, né, doutora? E a abrangência disso, é uma bobagem, mas é uma abrangência muito grande. A exposição é mundial. Exato. Dito o site que fez a menina se matar recentemente. Sim. Então, eu acho que realmente é um avanço. E a gente tem mesmo que lutar contra esse tipo de Mas, doutora, questão. eu tenho uma pergunta sobre isso. Acontece muitas vezes na escola que uma criança filma outra e manda um vídeo e distribui. Nós estamos falando de um menor fazendo um bullying com outro menor. Como é que se resolve isso? Então, nós temos nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Em sendo adolescente, ele comete ato infracional. Ou seja, ele não comete o crime, porém a conduta que ele pratica, se está descrita como um crime, ele vai responder na medida da sua idade, do que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite. Então, muitas vezes, esse adolescente acredita que por não ser maior de idade e que não está sob a égide do Código Penal, nada vai acontecer com ele. Mas existe sim uma legislação. Muitas vezes eu concordo que, em alguns casos, branda, mas existe sim. E ninguém precisa se intimidar ou entender que eu vou fazer, vou denunciar ou vou pedir para apurar, mas ele é menor, não vai acontecer nada. Se nós tivermos esse pensamento, realmente fica difícil você coibir as coisas. O que tem que ser feito, tem que ser feito. A legislação está aí. Boa ou má, com penas grandes ou pequenas, não o suficiente para as demandas dos nossos anseios como sociedade, mas ela existe. Então eu me deparo com muitas questões. Mas doutor, eu não vou fazer um BO porque também não vai resolver nada. Por que eu vou fazer? Não vai acontecer nada, ele vai preso. Mas às vezes não é o ser preso necessariamente que vai fazer com que ele se regenere. Ou que ele tenha consciência. Sim. E não é só a punição, né, doutora? Quanto mais BO, mais informações. A estatística também, né? Vira estatística, vira um estudo, sem dúvida. Acaba chegando para a mesa da senhora e se cria um plano para ela. Sem dúvida. É importante justamente para o setor de inteligência que falamos, né? Trabalhar com dados. E também, né, doutora, o 180, né? O Disque Denúncia também, é uma importante ferramenta. Também é um trabalho excelente. Todas essas denúncias chegam até nós, sim. Lógico, você tem um canal imediato e esse canal faz a distribuição e vai chegar e se cobra providência, sim. É feito toda uma averiguação, é feito relatório de investigação com relação àquela denúncia, se é verídica, se não é. Se for, se instaura inquérito, se apura, se é algo iminente, se autua em flagrante. Também tudo é feito. Essa questão da denúncia anônima realmente existe e realmente ela é checada e é atribuição da Polícia Civil verificar. Sim. Então, sim, registrem boletim de ocorrência. Hoje nós temos a delegacia eletrônica que facilitou bastante, né, para as pessoas que não têm como se dirigir a um plantão policial, por questões de distância, por questões de inacessibilidade. Nós sabemos que tem várias questões aí. Então, a pessoa pode fazer o seu boletim de ocorrência através da delegacia eletrônica. Ele também chega, muitas pessoas também questionam, mas é a mesma coisa? Não é melhor chegar na delegacia, ter o contato com o policial, com o delegado? Sim, é importante ter esse contato, mas não o mais necessário. Sim.
Primeira estatística. É o registro da mesma forma. É o forma, registro né? da mesma forma, e também vai haver investigação, e também haverá inquérito policial. A sequência é a mesma. Só vai poupar a pessoa de se deslocar até um plantão. Eventualmente chega, tem outras ocorrências, um flagrante, que acaba demorando. E a gente sabe que para aquela vítima, todo minuto é importante, todo minuto faz com que ela se sinta revitimizada, porque ela já foi vítima de um crime, ainda chega na delegacia e demora para ser atendida. Ninguém gosta, ninguém quer. Gosta. Essa é uma luta eterna. Nossa, hoje eu trabalho em gestão. Ser seccional é gerir, né? Uma cidade, a segurança pública relacionada à Polícia Civil. Mas eu também já fui delegada de plantão. Eu trabalhei 12 anos à frente de plantões de delegacias da capital. E eu sei bem o que é uma pessoa aflita, com um problema, querendo registrar um BO, e você está ocupada com outra demanda tão importante quanto. Porque a gente não tem como mensurar o que é importante ou não para alguém. É menos para um e mais para outro, né? Tudo é importante, mas né? Depois ninguém vai lá na delegacia para dizer passear. Que está bem. Nem para falar que está bem. Olha, eu estou casando. Tomar um café. Tomar um café, trouxe boas notícias, só vai te levar mais. Infelizmente, não. Mas a gente luta para que a gente possa dar o melhor atendimento possível, com a maior celeridade possível, com os recursos que nos é disposto. Mas as demandas são grandes. Aqui em São Bernardo nós temos 3 plantões policiais. No 1º, 2º e 3º DP. Com relação às demais áreas, essas delegacias, eles registram também de outras áreas que não ficam abertas às delegacias 24 horas. Não há problema algum. Vai ser registrado lá e vai ser encaminhado para a delegacia da área efetivamente investigar e instaurar inquérito. O registro pode ser feito num dos 3 plantões. E em São Caetano nós temos o plantão da delegacia sede. Todos compostos de delegados de polícia, investigadores, escrivães, para dar o melhor atendimento possível dentro das demandas que aparecem num plantão de 12 horas. Mas esses plantões são 24 horas, finais de semana. Muito se questiona com relação a uma delegacia de defesa da mulher 24 horas. Há um projeto, eu acho que realmente, em alguns casos, realmente pode funcionar, mas nós não temos mão de obra para que essa delegacia seja aberta e funcione 24 horas. Ainda que tivesse, eu acredito que, por ser competência concorrente, ou seja, as questões de violência doméstica não necessariamente precisam ser da atribuição da Delegacia de Defesa da Mulher, podem ser registradas em qualquer unidade policial. Então, eu acredito que, num primeiro momento, não seria necessário, mesmo porque hoje também existe a Delegacia de Defesa da Mulher online, onde a pessoa pode registrar os fatos e muitas vezes ela chega a entrar em contato com a delegada que tem lá de plantão. E essa delegada pode pedir medida protetiva, pode pedir todas as questões judiciais, ainda que de forma online. Então, as mulheres estão, sim, protegidas. Às vezes, não é o fato de estar aberta fisicamente. O que precisa se conscientizar é que você vai ter ajuda, sim, 24 horas por dia. Já tem uma formação, né, doutora? Já se tem a formação, já se tem essa estrutura. Mas eu acredito que num futuro, quando nós tivermos a mão de obra, né, de pessoal suficiente, isso possa vir a acontecer de acordo com a demanda de cada cidade, de cada região. Isso é feito um estudo. Esperamos que diminua, né? Esperamos com a conscientização, principalmente. E acho que o caminho, né, doutora, o aprofundamento não só das atuações da polícia, mas trazer uma equipe multidisciplinar, porque naquele primeiro momento a mulher precisa de um assistente social, um psicólogo, um apoio jurídico, né? Nesse até sistema online que você consegue abranger o Estado. Até encorajamento ela precisa para continuar, para dar sequência. Porque tem aquelas que desistem, né, doutora?
Tem. Nós, só complementando o que você está falando, quando nós tivemos com a doutora Nádia e a doutora Daniela, nós tivemos 2 DDMs Sim, aqui. Duas delegadas doutora Daniela aqui de São Bernardo. De São Bernardo. E a doutora Nádia, a Luz, que é da segunda DDM Sul. Da Sul. Eu sinto que o número desses crimes é muito grande, né? É muito grande. Vamos dizer, não temos boas notícias nesse ponto aqui. Vamos dizer que culturalmente continuamos sem saber. E uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: eu acho que é bom saber que o Brasil é dos poucos países que tem uma delegacia especializada na defesa da mulher. Mas é uma vergonha a gente precisar, né? Com certeza. É uma vergonha ser necessário. Mas sabe, o que nós observamos, Ali, é que essa demanda que aflora a cada dia é relacionada à coragem da mulher em denunciar. É isso que eu ia perguntar agora. Então o crime já existe, só que nem todas... denunciando mais. É uma mudança então, cultural. A conscientização da mulher de que ela pode denunciar, de que ela vai ter um lugar que vai ser acolhida e que ela vai sim colher os frutos dessa coragem e desse acolhimento para o registro de um boletim de ocorrência, para um processo lá na frente, não só criminal, mas também, se é o caso de uma união estável, dela poder ter os direitos dela garantidos, com relação à parte do casamento ou dessa relação estável, com relação aos filhos. Muita gente não sabe que a Polícia Civil tem uma casa-abrigo para vítimas de violência doméstica. Ela fica junto ao Departamento de Homicídios, na Divisão de Proteção à Pessoa. E isso eu posso falar com cátedra, porque eu já trabalhei lá. E essa casa-abrigo, ela realmente existe para que você possa tirar a mulher que queira da situação eminente de violência. Ela e os filhos. Por um tempo determinado, até que ela se estruture, para que ela saia imediatamente daquela situação de violência. Na Grande São Paulo também existe locais para se acomodar, acho que a doutora Daniela deve ter mencionado. Olá. Então, muitas mulheres deixavam de denunciar porque não tinham para para onde ir. Não tem. Não tem familiares. Econômica, sim, não tem familiares próximos, não tem amigos e muito medo. Então, quando ela começa a se conscientizar, e eu acho que essa conscientização da legislação, essa conscientização dos caminhos que ela pode tomar, é que tem feito o grande número de ocorrências. Porque o crime sempre existiu. Sim. Sempre existiu, infelizmente. É verdade. Sim, e uma legislação específica também auxiliou, sem dúvida. Eu me lembro que quando eu entrei na polícia, não existia a Lei Maria da Penha. Foi ontem, né? Faz pouquinho tempo. E quando eu me deparava com alguns casos de violência doméstica e que eu via que realmente aquilo poderia avançar para até um homicídio, eu registrava não só como lesão corporal, que era o que a gente tinha em mãos, legalmente falando, né? Mas muitas vezes eu chegava a registrar uma tentativa de homicídio, sim, que era para manter aquele indivíduo preso o máximo possível. Porque da gravidade das lesões, da forma em que aquilo havia ocorrido, a intenção era, sim, de matar. Mas eu tinha uma legislação pequena à minha disposição. Rasa, né? Rasa. Sim. E a Lei Maria da Penha veio auxiliar demais. Ô, doutora, deixa eu só tirar uma dúvida. Aliás, não é dúvida. A gente vê que o ser humano está se transformando cada vez pior. Tem deles que estão melhorando, né? Nós, por exemplo, aqui estamos do lado do bem. Mas tem pessoas que estão piorando. Pedofilia, que eu acho um absurdo, abuso sexual infantil, essas coisas. Idoso, eu tive uma cena de idoso essa semana que é fora do normal. A senhora deve se deparar com tudo isso. Tudo isso. O que a senhora acha que está faltando? É dentro de casa? Como é que a senhora, qual é a percepção? Qual é a percepção que a senhora tem
Por exemplo, eu jamais esticaria um dedo para bater em uma mulher. Aqui não seja para se afastar porque eu seria atacado, mas isso é uma consciência que eu tenho cultural dentro da minha casa. Isso veio do berço, veio lá de casa, cultural. Mas sua mulher não pensa assim, né? Mas a mulher pode bater, é diferente. Eu tô falando, homem bater em mulher é diferente. Vai ter a lei do João Carlos, fica tranquilo. Vai acontecer um dia. Então, assim, como é que a senhora enxerga isso? É cultural? Porque a gente vê que o crime está migrando, mas hoje um adolescente de 13 anos que brincava de estilingue, nós não podemos mais matar um passarinho no estilingue. Graças a Deus nós fomos conscientizados, ok? Foi consciente. Isso. Né? Assim, ó, querido, você não pode mais matar. Isso, sem perfeito. Dúvida. Funcionou. Okay? A gente achava engraçado quando era criança. Sim, era né? o que nós tínhamos, a ferramenta que nós tínhamos. Até apareceu o cubo mágico e tal, foi a ferramenta que apareceu. Então, assim, conscientização foi o caminho. Tá, querido, você não pode bater na mulher. Não está funcionando, doutora. Eu queria até... Não tá funcionando. Queridos, olha, entorpecente, você não pode usar o ilícito, é droga, você está se drogando. E aí as crianças estão cada vez mais jovens, usando entorpecente. Maconha para eles é recreativo, tá tudo certo. Como se você tivesse que aceitar. Nossa, você é careta. Enfim, tô dando essa floreada para a senhora poder entender o sentimento do cidadão comum fora da polícia e de enxergar assim, por exemplo, normalmente a gente olha para uma esquina e fala assim, acho que ali vende droga. O que nós precisamos, o que a legislação precisa para desbaratar todo esse esquema de pedofilia, de ação do idoso? Olha, você não pode bater no seu pai e na sua mãe, tá bom? Chegamos a um ponto insustentável, doutora, é isso ou não? Olha... Se a doutora permite só complementar, doutora, nós começamos aqui com a conversa com a doutora Nádia, né, falando o seguinte, a pergunta, em briga de marido e mulher se mete a colher? Né? E tivemos aqui também a participação do Alexandre, do Goy, do Marcelo Miller, né, que trouxe o cão. Trouxe o cão. O Milton Mussini, que deu uma aula sobre drogas e falou de drogas cibernéticas, né, drogas de frequência. Então, lá atrás a gente tinha a preocupação dos nossos filhos na rua. Agora a gente tem a preocupação dos nossos filhos trancados no quarto. Então acho que vem tudo isso que o Fazer falou. A gente tem uma legislação que abrange a obrigação do síndico, por exemplo, agora nos bares e restaurantes de denúncia. Então acho que a gente ficou muito preso, cada um ao seu aparelho celular que tem a sua vida, e agora a gente precisa tirar um pouquinho os olhos e olhar o outro, né, doutor? Exatamente. Dentro do que você estava expondo, o que eu consigo, para a gente, lógico, resumir, né? O que eu consigo enxergar, que o que falta na sociedade, de forma geral, é uma palavra simples, é limite. O que a legislação traz para a sociedade quando ela é criada? Limites. O que você traz para um filho dentro da sua casa? Limites. Então, começa da criação, sem dúvida. O limite traz a conscientização, sim. O limite traz aquele olhar com mais respeito, aquele olhar de que o que eu não quero para mim eu não vou fazer para o outro. Então, nós podemos dizer que, partindo da nova geração, cabe sim aos pais impor os limites. E não só atribuir à escola a imposição de limites, não só atribuir às outras pessoas que lidam com os seus filhos, mas a eles, pais. A imposição de limites. Outra coisa, conhecimento. Tudo que você conhece e sabe e fala a respeito te preserva. Então, também dentro da criação, trazer conhecimento, falar sobre assuntos que antigamente não se falavam. Não. Tabu, né? Não se discutiam em casa. Sim. Lógico que você tem que respeitar a idade, né, da criança, o desenvolvimento dela,
mas tem que expor e fazer com que ela, através do conhecimento, saiba o que é proibido, o que não é. O que é legalmente permitido e o que não é. Então, nós estamos falando para as gerações atuais, para que esses seres humanos sejam cada vez melhores e conscientes dos seus direitos e obrigações. Agora, com relação àqueles que não tiveram esses limites, que não tiveram essa conscientização, só nos resta aplicar a lei para aqueles que burlam a lei. E criminalmente falando, porque a legislação ela não existe só na esfera criminal. Nós temos várias legislações que abarcam uma série de questões onde a sociedade tem limite. Então, a esses indivíduos é a aplicação da lei. Por isso que eu falo, mas eu não vou fazer o BO porque é desnecessário, não vai resolver nada. Bom, você deixa de fazer, o outro deixa de fazer, o outro deixa de fazer e aquele que delinquiu continua tranquilo fazendo. Que é aquela questão que muita gente fala, é a certeza da impunidade. Temos leis, sim, algumas brandas para alguns crimes, sim, poderiam ter uma pena um pouco maior, mas a gente também tem que lembrar da parte da execução das penas. Sim. Né? Nós temos uma lei de execuções bem antiga e que aí já entra em outra esfera, porque aquele indivíduo que delinque, que sabe que vai ser preso, vai ser punido e vai responder por aquilo, ele também sabe que na execução da pena dele ele vai ter uma série de benefícios. Então, é muito abrangente essa questão, né, eu queria perguntar para de discorrer sobre o que fazer. Sim. Mas a educação, a conscientização, Sim. a imposição de limites, o conhecimento, eu acho que é a base de tudo. Mesmo cárcere privado, né, doutora, não tem resolvido. A pessoa parece que sai com PhD, né? Ele sai evoluído. Aí entramos na execução da pena. Aí você fala, vocês enxugam o gelo, né? E todo mundo lutando. E o cara cumpre pena com o dinheiro do Estado, do cidadão, que poderia estar melhorando todo o entorno. Um custo altíssimo e a gente não consegue recuperar. Né? Perfeito. Sim. Agora, eu só queria que depois a senhora pontuasse, complementando a pergunta que eles vão fazer, a respeito da diminuição da maioridade penal. Se a senhora enxerga isso como uma coisa boa ou não. A favor? Eu não tenho como me posicionar contra ou a favor. Eu acho assim, o indivíduo que delinque, ele tem que responder, certo? Hoje, até por uma questão biológica, um rapaz de 16 anos, ele não é igual a um rapaz de 16 anos com a cabeça, com o conhecimento de 20 anos atrás. Exato. Com as informações. Com as informações, com o acesso às informações de 20 anos atrás. Então, a idade biológica, ela hoje está muito diferente. Sim. E justamente por isso, e pela consciência que esse rapaz de 16, que em tese poderia cometer um homicídio ou um latrocínio... Comete, né, doutora? Comete. Em tese, não deveria, Isso. mas comete. Por que ele vai ser apenado, e tem essa consciência, né? Por que ele vai ser apenado tão brandamente? Com uma pena, né? Uma sanção uma máxima sanção, de 3 anos de internação. Só por curiosidade, no nosso caso, a maioridade, no caso do islamismo, né? A maioridade é a puberdade. Certo. Atingiu a puberdade, não é isso? Tem uma coisa engraçada. A maioridade penal para o palestino, por exemplo, é diferente do que para o israelense. Certo. Ela é menor. Mas ali não, estou só contextualizando. Sim. É assim, ó, porque é questão cultural, né? Ali é opressão. Isso, mas se 12 delinquiu anos e tal... pro palestino e de 18 O que nós estamos falando é assim, eu lembro que me assombra até hoje falar em Champinha. Me assombra, aquele crime... Eu lembro quando horrendo. Aconteceu aquele... É horrendo mesmo, não tem outra palavra, é fora do normal. E tá tudo certo, ali é menor e tal. E mas permanece internado. Sim, não tem como conviver. Doutora, é um assunto que foi muito ventilado esses últimos tempos.
foi a questão das saidinhas. E até perguntei, o desembargador Ali Maslum esteve com a gente, desembargador federal, não sei se é a senhora. Ele esteve aqui semana passada, Sexta-feira. Né? Sexta-feira. E fizemos a mesma pergunta. E ele fala que a questão não é que se a gente é a favor ou não, mas a pressão que isso pode causar de você proibir a saidinha lá dentro e tal. Aí o que a senhora acha sobre isso? É só não roubar aqui fora que não precisa de saidinha, né, doutora? Exatamente, é o que eu falei. Nós temos uma legislação relacionada à execução penal. Para que nós possamos pensar em algo de não ter alguns benefícios, nós teríamos que reformular essa legislação. Porque aí você começaria do zero. Sim. Hoje, se você só mudar dentro da lei de execução a questão da saidinha, pode realmente gerar problemas dentro do sistema carcerário. É a mesma coisa, eu vou mudar a questão da detração da pena, porque existe um sistema em que o indivíduo trabalha e X tempo trabalhado detrai daquele tempo da pena. Se você mudar também essa questão, pode ocasionar problemas. Então, você mudando algo que está andando, né, dentro de uma legislação arcaica, talvez não seja a solução. Talvez, sim, mudar a legislação num todo. E aí, você começaria do zero e, nesse zero, você iria começar a mensurar e avaliar as questões dos benefícios. E ninguém faz isso? Há quanto tempo nós estamos com isso? A senhora enxerga isso a curto prazo, né? Não, a curto prazo falta de vontade política? É uma questão trabalhosa, muito trabalhosa. E realmente precisa ter vontade para se debruçar nessas questões legais, para tentar uma reformulação coerente, sem trazer danos futuros. Mas talvez por isso a coisa não caminhe tão rápido e pode se ir deixando para lá. Mas óbvio que a saidinha tem que ser revista. De alguma forma tem que ser revista, sim. Porque não faz o menor sentido um indivíduo que matou o pai e a mãe sair no dia dos pais ou no dia das mães. Não, e o rapaz saiu lá e matou um policial. Pois é. É capaz de ir para audiência de custódia e ser solto de novo. Não duvido. Essa audiência, eu estou abusando aqui, né? Da minha vontade. Não. São temas polêmicos. A gente iniciou aqui no nosso programa o Café com Bolo debate. Então a gente traz opiniões antagônicas e todas essas pautas a gente quer trazer pessoas que defendam maioridade, redução da maioridade, né, as saidinhas, né, que são debates um pouquinho mais amplos, a doutora falou, né? São muito amplos. E assim, dentro hoje da minha atribuição, do cargo que eu ocupo e do trabalho que nós desenvolvemos, essas questões pontuais e muito emblemáticas e realmente de posições antagônicas, não cabe muito ao policial se posicionar. Por quê? Nosso foco é trabalhar em cima da legislação que nós temos. Né? Ela boa, ruim, podendo melhorar, podendo piorar. Não é mas não é opinião pessoal. Não é uma né? opinião pessoal. Nós temos que ser profissionais. Lógico, cada policial é um cidadão. Nós também fazemos parte da sociedade. Sentimentos, nós temos sentimentos, nós temos familiares, sem dúvida. Então, cada um de nós temos o nosso posicionamento, sim. Até mesmo baseado na realidade que nós vivemos. Sim. Ou é muito difícil um policial que atende um local de homicídio, de latrocínio, dependendo da motivação do homicídio, óbvio, eventualmente não se projetar e pensar, nossa, podia ser um parente meu, nossa, podia ser alguém do meu convívio. Mas você tem que se afastar do emocional para poder atuar profissionalmente. Senão nós não seríamos imparciais. Quantas vezes eu atendi ocorrências, eu tive que atuar, ver coisas. O caso de Suzano mesmo.
Horrível, né? Fazer o que eu tinha que fazer, dar uma resposta. Ali tá gerindo um grupo de pessoas, né, que eram os delegados envolvidos ali na seccional de Mogi, e depois voltar para casa. Aí, quando você volta para casa, aí é a pessoa. E eu, como mãe, depois de uma semana eu consegui chorar. Mole. Você não consegue separar bem? Consigo. Consegue ver tanta atrocidade? Consigo. Necessário, Parabéns. Eu consigo. Parabéns. Isso é um exercício, Ali. Parabéns. Isso é um exercício. Acho que é aptidão, viu, doutora? É aptidão. Sim, mas quando você... Acredito no que você está falando. Sim. Você tem aptidão, você ama o que você faz, você é vocacionado. Perfeito. Você consegue, sim, colocar o profissional na frente. Não porque você não tem sentimento. Você tem, sim. Mas você consegue pôr o profissional na frente. Atuar e depois, se for o caso, chorar, ficar triste, lamentar. Sim. Isso é natural. E tem que ter. Tem que ter. Senão... Faz parte do profissionalismo. Ser humano, né? É o jogador que está numa final, estádio contra ou a favor, se ele usar toda aquela carga emocional para bater o pênalti... Não faz nada, né? Não consegue. Se ela não consegue separar, ela também não consegue atuar de forma adequada. Exatamente. É ser técnico. Exato. Ao ser uma delegada seccional, eu tenho certeza que ela sabe separar realmente. Tá tudo certo. Não, e a gente fala, né, doutora, delegada seccional, mas tem toda uma trajetória aí que envolve plantão policial, envolve o importantíssimo departamento de HPP. Queria que a doutora falasse um pouquinho dessa trajetória, até para estimular, né, pessoas, mas em especial mulheres que querem seguir essa carreira tão importante. Eu acho que qualquer um que quiser e se dedicar, consegue. Independente de ser homem, de ser mulher, independente de qualquer coisa. Aí nós vamos falar do ser humano. Aquele que quer ser policial, qualquer carreira, não só o delegado, qualquer carreira. Ele com afinco, estudando e sabendo que é vocacionado, porque a vocação é importante, porque senão você não aguenta algumas pressões diárias. Ele vai se dedicar e ele vai chegar. Mas como você falou, eu me formei em Direito. No meu último ano de Direito, eu já tinha definido que eu queria prestar concurso para delegada de polícia. Durante a faculdade, eu fiz estágio no Ministério Público, em vara criminal. Mas eu já sabia que eu queria trilhar esse lado do direito. Não advogar. Não advogar. Sempre fui muito apaixonada pelo direito penal. Não conseguiria ser uma advogada criminalista. E, terminando a faculdade, prestei o concurso e fui aprovada. Eu era muito nova, realmente muito nova, mas o empenho que eu tinha, né, o desejo que eu tinha em estar ali exercendo a carreira, não tinha ninguém na polícia, mas tinha amigos do meu pai, amigos da família, me estimulava muito. Então eu não tive medo, porque muita gente fala, nossa, mas você não teve medo? Não tive medo. Eu sabia que era o que eu queria. Mas óbvio, até você começar a trabalhar, você não sabe efetivamente o que é, você imagina. E eu me lembro muito bem que eu falei com meu pai, né, depois de aprovada, ele muito orgulhoso, porque é o que eu digo, eu não sou nada se não fossem os meus pais. Certeza. No investimento que eles tiveram em mim com relação ao estudo, a pessoa que eu sou, a criação, a formação de caráter. Exato. Eu sou grata a eles. E meu pai disse assim, eu falei, nossa pai, fui aprovada. E se eu não gostar? Ele falou assim, olha, você não é obrigada a nada. Se você não gostar, você não precisa ficar. Porque para exercer essa profissão que você escolheu, você tem que gostar. Porque senão não vai dar certo. Mas ele também me disse uma coisa, e isso é verdade, que no dia eu achei que ele estava exagerando. Ele falou assim, mas a partir de hoje, você vai ter outra postura. A sua vida vai mudar.
Você não vai mais em lugares que você gostaria de ir. Você não pode mais andar com algumas pessoas que eventualmente não teria problema se você não fosse policial. Não que você, né, que eu vivesse num no mundo... ciclo errado, não. Não, mas assim, tomar cuidado. Ficar mais E ele cauteloso. sempre disse, é a postura. Porque todo mundo vai estar te olhando. Todo mundo vai estar te observando. Você virou referência, né? Você vira referência no seu plantão. E ele era polícia? Não, meu pai não é. É da área da saúde, já aposentado. E realmente eu fui caminhando dentro da carreira, como você falou. Fui plantonista durante 10 anos. Que é uma escola, né, doutor? No bairro que eu nasci e que eu moro. Eu tive essa oportunidade porque na ocasião havia vaga e eu pude escolher de acordo com a classificação que eu tinha. Depois trabalhei em outras unidades policiais e tive o prazer de trabalhar também no Departamento de Homicídios, que é um departamento da Polícia Civil de referência. E lá eu trabalhei por 2 ocasiões, 2 momentos, 2 anos na divisão de homicídios, lidando especificamente com homicídios. Eu coordenava as equipes que atendiam o local de crime. Aprendi muito, porque onde a gente trabalha a gente aprende, sempre. E aqui também eu aprendo todos os dias. Depois, numa oportunidade posterior, eu fui trabalhar na divisão de proteção à pessoa. E lá eu tive uma outra experiência de vida, profissional e de vida, que foi lidar com os crimes relacionados à proteção à pessoa efetivamente, que são os crimes relacionados à liberdade individual, os crimes relacionados ao abuso sexual infantil, ao abuso sexual não só infantil também, a exploração sexual, os delitos de intolerância, o racismo, os crimes de preconceito. E também, na ocasião, havia os delitos de intolerância esportiva nesse departamento. Hoje essa delegacia saiu, que tive que aprender a lidar com as torcidas organizadas, as brigas de torcida, fizemos grandes operações. Eu pude atuar em bastante questões diversas, mas todas envolvendo o ser humano. O trabalho escravo, a condição análoga à escravidão, o tráfico de pessoas. Muita gente acha que a Polícia Civil do Estado não lida com essas questões, mas existe sim o tráfico interno de pessoas, de um estado para o outro, para a exploração sexual, para a exploração do trabalho. Então eu pude lidar de perto com essas questões, aprender muito, muito. E passado isso, trabalhei em seccionais da capital e aqui do Demacro como assistente de seccional, mas eu sempre tive o sonho de ser delegada seccional. Legal. E eu pude realizar assumindo aqui São Bernardo no ano passado, para eu poder trazer para a cidade, para as 2 cidades, né? Para a sociedade que aqui reside e optou por residir, né? Não só aqueles que nasceram, mas optaram por residir, trazer um pouco, né, dessa experiência nossa e trazer um pouco de esperança no nosso trabalho, né? De saber que, pelo menos na minha gestão, o meu olhar sempre vai estar voltado para a diminuição da criminalidade no geral, de qualquer crime, e principalmente daqueles que envolvem os vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, as mulheres, porque eu acho que é uma causa muito eminente e, como eu falei, a gente precisa estar atento àqueles que estão chegando, né, com relação à criança e adolescente, a conscientização. Que tipo de crime está mais pungente na nossa área? Os crimes contra o patrimônio, mas isso no geral. No geral. Isso nós sabemos que na Grande São Paulo, né, no geral, na capital também, os crimes contra o patrimônio, eles, roubos e furtos, eles né? vêm numa escalada, né? Vem crescente. Vem crescente, sim. Vem crescente, mas é feito um trabalho, sim, para coibir
Aí eu digo, com relação à Polícia Militar, a gente sabe que eles estão atuando para isso, e nós para esclarecermos. E a inteligência também, né, doutora, que às vezes até precede um crime, né? Sim, sempre. Esse monitoramento você consegue, de uma forma não ostensiva, prevenir, sim, que é o papel que a gente desenvolve também. Você sabe que quando nós chegamos na Arábia Saudita, isso não é de hoje, né? Você chega na Arábia Saudita, você... íris dos olhos, a íris, reconhecimento facial e as digitais. Isso já tem ao menos 10 anos que eu fui atrás, já tinha. E a rua é totalmente monitorada. Isso traria um efeito bom para a cidade de São Paulo? Sem dúvida. Para qualquer cidade. Nós sabemos, doutora, que existem cidades no interior de São Paulo, a de exemplo, tem uma cidade pequena, esqueci o nome dela agora, a região de Bauru, do Noroeste Paulista. O pessoal tem um monitoramento dos carros. Eu mesmo entrei nessa cidade e eu fui abordado pela Polícia Militar. Eu entrei para abastecer. Noroeste Paulista, naquela época, na Marechal Rondon, não tinha muito movimento. Eu entrei para abastecer e eu fui abordado. Tudo bem, o senhor não é da cidade, alguma coisa? Isso é um preventivo maravilhoso, né? Mas você não precisa ir tão longe. Tá. São Caetano tem. São Caetano tem. São Caetano. Tem. A cidade de São Caetano possui um monitoramento de câmeras espalhado pela cidade, um centro de monitoramento muito bem aparelhado, é referência, inclusive da América do Sul. Isso eu sei até antes de vir para cá, porque, como eu falei, a gente tem muito contato com o Ministério da Justiça, o Cyberlab, que lá eles têm. Eles já perguntavam, onde fica essa cidade de São Caetano? Nós sabemos que eles têm uma tecnologia e um monitoramento que eles criaram uma muralha de segurança. Lógico, é uma cidade pequena, né? Nós temos também a parte geográfica, o número populacional, o investimento, sim, da prefeitura, para que haja realmente o máximo de câmeras possíveis e a tecnologia que ela nos traz para reconhecimento facial, para o levantamento das placas, para montar operações, para coibir e monitorar a entrada e saída de pessoas que ali não são moradores ou frequentadores. Isso tudo nos ajuda demais na hora de investigar um crime. Muito, porque hoje uma imagem com uma tecnologia de ponta nos traz excelentes resultados. Excelentes resultados. No caso daquele latrocínio lá perto no Jardim das Américas, doutora, como a gente faz parte da diretoria da mesquita, foram pedidos as imagens. Câmeras lá. Mas assim, você vê que realmente não tem a qualidade necessária, mas era um ponto importantíssimo de passagem. Se tivesse uma câmera seria perfeito. Que na verdade, às vezes, lógico, se você tem uma tecnologia de imagem melhor. Sim. Mas para nós, qualquer imagem com relação a confrontar horário, sequência, né? Para a dinâmica do evento, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Você consegue linkar os envolvidos no horário, no lugar, doutora, nas imediações. Não sei se a senhora pode falar sobre isso, mas qual foi a motivação daquele crime horrível que ele está dizendo aí? Na verdade, o rapaz matar aquela senhora daquele jeito. O que nós apuramos foi o seguinte: eles não iam roubar aquela residência. Eles iam roubar a residência vizinha. Acabaram adentrando por um engano. E o que houve ali foi uma luta corporal entre os indivíduos e os moradores da casa. Por se tratarem de idosos, obviamente que uma luta corporal entre um rapaz mais novo e um idoso, o idoso acaba perdendo. E o que aconteceu é que aquela senhora acabou investindo contra um dos rapazes. E ele, óbvio, a agrediu e ela acabou caindo, batendo a cabeça no chão e veio a óbito. Imperdoável. Sim. Não se justifica, mas a dinâmica, o que eu estou descrevendo foi a dinâmica. Porque eu estava querendo entender isso, porque para mim me parecia um crime de ódio, não só um assalto. Sim, justamente quando você entra em luta corporal, você está colocando a emoção.
Mesmo porque não foi um latrocínio cometido com disparo de arma de fogo. Acreditamos que as armas que eles haviam levado para o local eram simulacro. Porque, muito provavelmente, e o que a gente sabe, é que quando há uma certa resistência em alguma ação semelhante, o indivíduo dispara. Ele não entra em luta corporal, ele dispara. Sim. Ele está na vantagem de estar portando uma arma de fogo e a outra parte não. Então, o que houve ali, a dinâmica dos fatos, foi uma reação por parte do dono da casa. E essa senhora, em defesa do marido, também acabou se atracando. Mas eles foram muito violentos, sim, na agressão com relação aos moradores, não só o casal de idosos, quanto as filhas. Lesionaram bastante e estão respondendo na medida das suas ações. Já existem 4 indivíduos detidos, outros já identificados, mas os indivíduos que realmente adentraram a casa já estão presos, já confessaram a dinâmica dos fatos, e aqueles outros indivíduos que participaram indiretamente, somente levando até o local, somente michando o portão de entrada, vão responder pelo mesmo crime. Doutor, mais uma pergunta sobre aqueles indivíduos que foram presos, ou aquele indivíduo que foi preso, que se entregou para o GCM, com medo do Tribunal do Crime, alguma coisa assim, que dizia que tinha bomba, que ia explodir um prédio aí, ou explodir a ponte, né? Esse indivíduo, ele, na verdade, ele estava na represa. E quando a guarda passou, fizeram ele sair da represa, e ele saiu, aí ele começou a contar essa história de que ele estaria lá, fugindo do Tribunal do Crime, e que ele queria se entregar porque ele era procurado da Justiça. E, de fato, ele era. Conduziram ele até a delegacia, puxaram o terminal, fizeram a identificação e ele realmente era condenado por um homicídio. Mas durante, né, a lavratura do boletim de ocorrência de captura de procurado, que é o que nós fazemos quando o indivíduo chega na delegacia com um mandado de prisão em aberto, ele começou a dar a versão dele com relação a fugir do Tribunal do Crime, dizendo que ele estava num local onde haviam outros indivíduos, que nesse local haviam explosivos, havia armamento, e que a ideia deles seria explodir uma ponte aqui próxima, né, em São Bernardo, próxima do Rodoanel, caminho da praia. Mas ele foi dando detalhes, mas essa motivação era um pouco superficial. De qualquer modo, com toda a informação e detalhe que ele deu com relação à casa, os policiais não iam deixar de checar, sem dúvida. Sim. E aí isso foi exatamente o que foi feito. Na ocasião, o delegado entrou em contato com o delegado de sobreaviso, que falou comigo. O que a senhora acha? Eu falei, vai. Indo com a segurança, chama o pessoal operacional para dar apoio e respaldo, não vão só 2 policiais, para ver o que efetivamente tem lá. E quando chegaram lá, realmente tinha esse aparato, esse arsenal, com explosivos, armamento, munição, entorpecente, um indivíduo ali, somente um, esse indivíduo foi preso. Mas essa questão da motivação da existência de explosivo ficou muito superficial, era uma coisa que ele alegava. Porque a gente sabe que o explosivo pode ser utilizado hoje para uma série de atos. Explodir carro forte, explodir cofre, agência bancária, caixa eletrônico. Por que uma ponte? Mas nada se descarta. O inquérito ainda está em andamento, tudo está sendo apurado, houve sim a identificação de outros envolvidos. O inquérito está no 1º DP aqui de São Bernardo, os delegados estão conduzindo de forma brilhante, já houve pedido ao Ministério Público, ao Judiciário, de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão.
Alguns não foram concedidos, mas o nosso trabalho é de formiguinha e nós não vamos desistir. Até conseguirmos apurar efetivamente o que iriam fazer com aquele arsenal apreendido e quem são esses indivíduos, né, dentro de uma organização criminosa. Me permita mais uma pergunta, eu sei que eu estou abusando da minha vez. Você sempre abusa. Você estourou a cota Você hoje. sempre Não, abusa. É quando eu estava visitando a doutora, houve uma movimentação, os policiais saíram e tal, e alguma coisa tinha acontecido na Imigrantes. E eu imagino que seja aquele carro forte, né? Foi exatamente Aquele isso. dia. Foi. Bem naquele momento. Impressionante, né? Eu estava com a doutora lá, visitando ela, e o pessoal já saiu correndo e tal. Foi. Que fim deu? Quem que rouba um carro forte daquele jeito Então, mesmo? a gente sabe Meu que Deus é do uma céu. quadrilha especializada e específica para roubo de carro forte, né? De malotes do dinheiro que o carro forte, bens e valores, né? A gente fala o dinheiro porque foi o que foi subtraído, que nos passaram que havia sido subtraído. Esse inquérito ele está sendo conduzido pela nossa DEIC, que é a especializada com relação a esse tipo de crime. Ainda aguardamos algumas perícias, né? Porque nós pedimos inclusive DNA. Porque os veículos que eles utilizaram foram abandonados. Então lá havia um campo pericial bem grande. Opa. Então a perícia tem que ser feita com muita calma, com muita tecnologia também. E o exame de DNA possibilita com que se extraia desse local de crime, né? Desses veículos abandonados, alguma substância que possa identificar um dos autores. Então, é um inquérito que também tramita de uma forma paulatina, Mais lenta, né? porque nós temos necessidade de mais provas com relação a essa autoria, mas acredito que nós vamos chegar sim. Nós, óbvio, Ali, não podemos falar abertamente sobre algumas investigações. A gente sempre fala de forma genérica e superficial para não atrapalhar, porque ela está em andamento. No caso do latrocínio, ali da residência, já terminou. Então, está solucionado. Eu pude especificar um pouquinho mais. No caso de carro forte, você precisa de armamento pesado para fazer o rapaz sair. Sim, abrir a porta. Foi né? o que foi utilizado, uma .50. Puxa vida. A dinâmica do evento foi que havia o carro onde os meliantes estavam, eles ultrapassaram o carro forte, atiraram com esse armamento no motor do carro forte para que ele tivesse que parar, né, no acostamento e não tivesse mais o que fazer, fora o susto, né? E ali eles desceram do carro deles e abordaram os integrantes do carro forte. Parece história de filme americano, né? Ela contando parece simples, porque... mas não, assim, não é simples. Nós estamos numa Imigrantes. Não é Eles simples. jogaram aqueles Miguelitos para furar o pneu foi primeiro. Uma ação cinematográfica. Sabe, parece que eles estão no filme bairro. Americano, parece um filme americano. Sabe? Foi. Toda ousadia, toda a dinâmica realmente foi profissional do crime. É ousado, né, doutora? Ousados demais, em se tratando de uma rodovia, né? Realmente é assustador. Eu estive no local do carro forte, eu estive no local dos 2 veículos abandonados, que eles acabaram se acidentando. Os que abandonaram, realmente, né? E realmente é assustador. Assustador. Foi encontrado em um dos veículos abandonados uma quantidade de explosivo absurda. Absurda. Estamos falando de crime organizado. Você né? entendeu? Assim, determinados horários do dia, doutora, a rodovia Anchieta é uma avenida. Sim. A rodovia Imigrantes vira uma avenida, é uma grande avenida. Também. E assim, você sacar uma .50 e... mas você vê o profissionalismo deles, né? A expertise criminal que eles cuidaram de fazer com que
carros não se aproximassem, a partir do momento que jogam aquele artefato para estourar os pneus, sim, dos dois lados da rodovia. Não só do lado que eles estavam, como do outro também. Para impedir o trânsito, né? Para impedir o trânsito. Então, o foco realmente era o carro forte e, de alguma forma, houve uma preocupação para que ninguém mais fosse atingido. Mas foi realmente uma dinâmica cinematográfica. Excelente. Que coisa. Profissional. Doutor, eu queria voltar um pouquinho no crime de pedofilia. Sei que no DHPP a doutora se especializou na prática disso, né? A gente vê muito nas emissoras de TV, os repórteres, 4 horas da manhã, o departamento faz muitas operações, às vezes em conjunto com outros estados, né? E é um tipo penal muito peculiar, onde às vezes uma pessoa que até no seio familiar ali não é tido como um criminoso que compartilha vídeos ou fotos, né, de menores. Eu queria que a doutora aprofundasse um pouquinho nesse tema com a gente. Na verdade, a gente vai ter que marcar outro dia. É muita coisa, né? Quem mandou ser tão especializado assim, doutora? Porque tem muita coisa para ser dita. Mas é exatamente isso. Lá na Delegacia de Combate à Pedofilia, eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi, que é a primeira coisa que a gente tem que aprender, que pedofilia é um termo médico, né? A Organização Mundial de Saúde descreve a pedofilia como um transtorno psicológico, né? Psiquiátrico, que é alguém que sente atração por criança e adolescente, atração sexual. E no nosso Código Penal, em nenhuma lei extravagante, existe um crime denominado pedofilia. Não existe, por exemplo, um artigo que diz pedofilia ou quem pratica pedofilia, né, como homicídio, por exemplo, matar alguém, homicídio. Okay. Não existe isso na nossa legislação. O que existe? Existem condutas descritas em lei que o autor que pratica é chamado de pedófilo. Quais são essas condutas? Nós podemos começar com aquelas descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o armazenamento, o compartilhamento e a produção de vídeos e fotos de material com pornografia infantil. E nós temos aquela descrita no Código Penal, propriamente dita, que é o estupro de vulnerável. Então, nós temos que separar as condutas. Ah, mas aquele que armazena conteúdo de pornografia infantil é pedófilo? É. Está descrito na lei. E o que efetivamente comete conjunção carnal contra uma criança e adolescente é pedófilo? É. Também. Então, isso é importante sempre definir. Quando eu converso, faço palestras e participo de outros podcasts, eu acho bom definir. Todos devem ser punidos, porque nós temos legislação específica para isso, desde aquele que armazena, nossa, mas, doutor, eu recebi um vídeo e eu armazenei, é crime? É. Começa que já deveria ter recebido, né? Exatamente. Então, como você bem mencionou, as primeiras operações de combate à pedofilia que nós realizamos usando uma ferramenta de tecnologia para rastrear os indivíduos que baixam conteúdo de pornografia infantil, armazenam, compartilham e, quiçá, produzem, foi feita na época que eu lá estava. Porque essa ferramenta foi disponibilizada pela Embaixada Americana, o Consulado Americano, para o nosso país e, através do Ministério da Justiça, eles passaram o know-how, o conhecimento e o treinamento para as polícias civis dos estados do Brasil. E como eu estava nessa divisão que tinha delegacia especializada, começou pelos policiais da delegacia especializada, inclusive eu e a minha equipe.
Então, essa ferramenta que permite esse monitoramento online de quem armazena o conteúdo e compartilha, foi o start para o combate à pedofilia, que inicialmente é virtual e que nós sabemos que para chegar, no caso concreto do estupro de vulnerável, é muito rápido. Então, o Ministério da Justiça chamou todos os estados, fez uma força-tarefa, porque os estados já estavam monitorando os seus respectivos alvos, e se deflagrou a primeira operação, chamada Luz na Infância. E aqui, pelo estado de São Paulo, eu pude coordenar todas as operações Luz na Infância que tiveram, que foram de 8 a 10 edições. Tanto no momento em que eu estava na divisão de proteção à pessoa, mesmo quando eu saí de lá e vir a trabalhar no setor de inteligência do departamento aqui do Demacro. Fizemos operações. E outras tantas que nós fizemos, não mais em conjunto com o Ministério da Justiça, mas de forma autônoma. E isso vai nos trazendo muita expertise, porque nós, com isso, com essas operações, nós tivemos uma visibilidade mundial. A Polícia Judiciária da França se interessou no nosso trabalho, porque eles também desenvolveram um trabalho semelhante lá. Vieram trocar informações. Nós fizemos um curso de 1 semana com policiais franceses, trocando informações, adquirindo novas ferramentas e novos sistemas de monitoramento. E pudemos fazer outras operações já envolvendo a Deep Web, que é a internet profunda. Nós tivemos que fazer uma conscientização na época com o Poder Judiciário e o Ministério Público, porque a partir do momento que você tinha essa ferramenta e você conseguia identificar os IPs da onde a pessoa estava buscando esses arquivos, muitos juízes e promotores entendiam que podia ser uma quebra de sigilo cibernético. Mas aí nós explicamos como funcionava, nós tivemos que passar essa vamos dizer, a didática da investigação para que eles entendessem que não era, né, a quebra de sigilo telemático e nos concedessem os mandados. Porque essa ferramenta faz com que a gente produza o conhecimento, traga esse conhecimento para o inquérito policial através de um relatório de investigação e aí sim representamos ao Ministério Público e ao Judiciário por mandados de busca e apreensão na casa desses indivíduos. E é certo que nós vamos encontrar a pornografia infantil nos equipamentos eletrônicos, que engloba celulares, videogames, notebooks, qualquer um que use um IP. Qualquer um que use um IP. Eu queria perguntar, chegou um vídeo. Com certeza esse vídeo chegou, atravessou inúmeros celulares. Essa tecnologia permite descobrir o trajeto... Permite. Nossa, todo mundo. Todo IP fixo que recebeu, ou IP que recebeu... Permite. Você faz o caminho de volta. Que coisa, hein? Permite. Não existe crime perfeito, né, não doutora? Existe. Não. É isso aí. A gente está sendo vigiado na internet pelos golpistas, né, que querem tirar nosso dinheiro, mas também pela polícia. Pela né, polícia também. Pela polícia. Então, é aquilo que eu falo. Nem por brincadeira compartilhe conteúdo de pornografia infantil. Não armazene. E muito menos se arvore a produzir esse conteúdo, que nós sabemos que a produção desse conteúdo é muito rentável. Muito rentável. A gente ganha dinheiro com isso. Muito. Infelizmente. Então, a pena de cada uma das atitudes, né, de cada uma das ações, lógico, é proporcional. Sim. A da produção é muito maior. Mas tudo isso pode estar ligado a outros crimes conexos, né, que nós investigamos junto com esse
esse material envolvido na pornografia infantil. O tráfico de pessoas, sim, para exploração sexual. Nós chegamos pontualmente a descobrirmos um indivíduo que ele conversava em chats da Deep Web com pessoas em que realmente tinham a mesma atração sexual por crianças e adolescentes, e ali eles combinavam a troca de crianças. É brincadeira. Para abuso sexual. Impressionante. Entre países. Não, e precisa de condenação um sujeito desse. Ele já não se autocondenou. Ele precisa ainda ser condenado. Sem dúvida. A gente teve uma novela recente que tratou sobre isso, né? Do criminoso utilizando as ferramentas da tecnologia. Isso. A gente não está longe disso, né, doutora? Não. Desse criminoso se passar para um adolescente, uma criança. Nós não estamos longe. Isso existe. Vive isso. Isso existe, efetivamente. Por isso que eu torno a falar. Os pais têm que monitorar os seus filhos, têm que passar para eles o conhecimento, têm que informar o que acontece, como eu já disse, na medida da sua faixa etária, para que eles não precisem chegar ao ponto de proibir o acesso. Limitar é uma coisa, proibir é outra. Mas isso tudo cabe também aos pais procurarem essas informações. E é como eu já disse aqui, já me disponibilizei com as escolas municipais, estaduais, particulares, São Bernardo e São Caetano. Tenho uma equipe especializada, o meu chefe dos investigadores é expert nessas questões. Ele já trabalhou em outros países, ele faz parte da força-tarefa do Ministério da Justiça, ele está sempre indo lá. Eu já fui, mas agora não tenho essa disponibilidade, mas ele está sempre indo lá, porque novas ferramentas e tecnologias e investigações são feitas. E como nós aqui no estado de São Paulo somos referência, porque nós começamos, ele está sempre ligado a isso. Então nós colocamos essa nossa experiência à disposição para quem quiser entender, saber, coibir, né? E levar conhecimento. Denunciar. Sem dúvida, denunciar sempre. Sempre. Doutora, como a questão da GCM, nós temos uma GCM relativamente boa, né? É a segunda maior do estado. É boa, só perde né? para a capital. Eles não são polícia, né? Eles são a GCM. Eles conseguem fazer um trabalho em parceria? Como é que isso funciona? As parcerias são sempre bem-vindas, né? Sempre cada um dentro das suas atribuições. Mas eles não são subordinados a seccionários? Não, então, jamais. Tem que ser Tem que ser parceria, como com a Polícia Militar, ou seja, a parceria entre as forças de segurança, cada um atuando dentro das suas legislações e das suas atribuições. A Guarda Civil Metropolitana é subordinada ao secretário da Segurança Municipal e ao prefeito. Eles têm legislação específica também para a atuação deles dentro do que é lhe dado como atribuição de guarda, né? Patrimônio público e etc. Polícia, né? Mas sim, eles nos ajudam muito sim no combate à criminalidade, porque se eles se deparam com alguma situação, eles podem atuar. Até, por exemplo, na questão das escolas, que eles andaram colocando pessoal na escola, que não teve essa questão de Suzano. Até o monitoramento, doutor, antes de senhora, São Bernardo tem uma central de monitoramento muito grande, não é de hoje, já de muito tempo. E aí parece que São Caetano acabou implantando a muralha e fazendo o mesmo. Essa parceria existe no tocante de quando precisamos das imagens, oficiamos e eles nos fornecem. Isso nas duas cidades. São boas as câmeras daqui de São Bernardo? São, mas a São Bernardo é muito grande. Sim, não é suficiente, né? Necessita de muito mais investimento com relação à tecnologia. E aí, consequentemente, se você aumentar o número de câmeras, você tem que aumentar o número de pessoas que possam monitorar. Né? E esse centro de referência vai ter que ser muito maior, com uma tecnologia muito melhor, para que efetivamente possa
nos auxiliar e auxiliar quem necessário, né? Quem precisar com disso. Essa questão da inteligência artificial não vai demorar muito, que talvez não precise de tanta gente. Também. Só que o mas que eu falo é isso que eu ia falar. Não vai fazer, nunca. Mas o operacional precisa o operacional, não tem como. Principalmente com relação a questões policiais, nunca vai ser substituído. Não. Né? É o tirocínio. Exato. A doutora Daniela, quando esteve aqui, destacou a participação da GCM de São Caetano, de uma ronda específica Da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Exatamente. Eles auxiliam, sim. Auxiliam por quê? Porque eles têm como chegar até aquela vítima que tem uma medida protetiva contra o agressor, e quando ela se sente em perigo e esse agressor estiver se aproximando, ela aciona essa guarda através de um aplicativo para que a guarda chegue e faça repelir a aproximação, ou se efetivamente esse indivíduo estiver descumprindo a medida protetiva, ele seja preso, porque cabe prisão no descumprimento de medida protetiva. Isso a guarda ajuda realmente muito. Eu queria marcar com a senhora uma próxima já, porque eu tenho tanta pergunta. Só uma. Nossa, que daqui a pouco a gente vai fazer... Vamos fazer já temos 2 horas e vamos fazer mais uma. Não, mas com certeza. Eu podendo, eu venho, sim, para falarmos dessas questões da pedofilia e no que mais vocês acharem importante que eu possa contribuir. Conhecimento não falta aí, viu, doutora? Queria mais uma vez parabenizá-la, porque Obrigada, viu? Pela postura, pela inteligência, pela riqueza de conhecimento, e dizer que estamos lisonjeados por a senhora ser seccional de São Bernardo, assumir a sua primeira seccional de São Bernardo. Obrigada. Eu que me sinto honrada. Não, a honra é toda nossa, fala a verdade. Uma cidade extremamente importante. Eu gostei muito do que a senhora fez na delegacia, porque, que nem eu disse para a senhora, eu conhecia o Dr. Reis. Gostava muito dele. E todos os seguintes, né? Todos os seccionais seguidos, você conheceu. Aí a questão que o Dr. Reis foi quem assumiu aquela... Ele e o Rabinovich abriram lá. E, poxa, eu peguei um carinho pelo Dr. Reis e tudo que aconteceu com ele. Ela fez um lugar especial pro Dr. Reis lá, ó, busto, tudo. Quando você for lá, estão convidados. Bem legal, merecido, viu? O Dr. Reis era um homem de muito respeito. O filho dele é o primeiro, né? Isso, é o titular da primeira delegacia, né? Primeiro distrito. E o que nós fizemos foi realmente uma adequação de espaço, e havia um busto dele, porque o prédio da seccional leva o nome dele. Sim. E realmente nessa adequação de espaço, eu entendi que esse busto mereceria estar num local onde que quem chegasse pudesse ver que o nome do prédio da seccional é levado por conta de alguém que efetivamente ali trabalhou, fez muito pela polícia e acabou tendo a vida ceifada de uma forma tão abrupta e injusta. E o que eu mais fiquei feliz foi poder fazer essa homenagem e o filho dele estar com a gente. Legal. Porque a gente sabe que quando homenageia nossos pais, estão nos homenageando também, e vice-versa. Então o que eu mais fiquei feliz foi ver da emoção do Dr. Reis quando viu que agora o busto do pai está num lugar de destaque. Você vê que a senhora tem essa preservação de valores. Isso é uma coisa interessante. É o que trouxe a senhora até aqui no lugar de destaque e merecido. Parabéns mais uma vez. Eu acho que quem não respeita a história, se não fosse pessoas como a senhora, não teríamos a história de Grécia, Roma contadas hoje, né? Exato. Então a senhora está de parabéns. É importante, são os valores que a gente tem da criação. Hoje, né? é ele, amanhã somos nós. Sim. A senhora está de parabéns. Sim, com certeza.
E eu queria dar destaque também às pessoas que acompanham a doutora aqui, em especial meu amigo William, que a gente já vai marcar um programa. Tem que marcar com ele. Eu vou te falar, vou te cortar, cara. O que ele falou para mim, ele deu uma dica. Eu não estou preocupado com o programa. Eu vou fazer ao vivo esse programa. Ele disse que tem umas coisas para contar. Eu estou preocupado com o happy hour daqui a pouco, é isso que eu quero saber. Ele faz um trabalho, só queria que a doutora só desse essa deixa, nesse spoiler. Sim. Nos horários de folga, né, doutora? Exatamente. Realmente, eu estou aqui com duas pessoas extremamente importantes da minha equipe. O Roberto, que é o chefe dos escrivães da seccional, e o William, que trabalha com a gente lá na sede, que cuida de toda a frota e subfrota, armamento da seccional, mas que voluntariamente tem se dedicado ao encontro de pessoas desaparecidas. E ele sabe o quanto eu tenho orgulho do trabalho dele, o quanto eu sou grata por ele ter se voluntariado durante a minha gestão. E é o que a gente fala, hoje eu estou, amanhã pode vir outro, mas o William vai ser sempre o William. Sim, bom. E ele, aonde ele estiver, ele vai poder fazer a diferença. Né? E isso para nós foi um presente. Que ótimo. Para nós também, né? Com certeza. Obrigado. Tá fazendo a diferença, né? E de julho do ano passado até hoje, mais de 100 pessoas foram encontradas. Que maravilha. Pelas mãos e o trabalho do William. Impressionante. Por isso que ele tem que voltar. E ele prometeu vir aqui falar sobre essas... Sem dúvida, de todo esse trabalho. Uma pergunta, uma seccional que tem essa liderança toda, você acha que quem cerca ela? Só gente boa. Pessoas, é normal. Tem que ser afim, né? Também quero deixar um abraço para o meu chefe dos investigadores, o Paulo Zanata, que não pôde me acompanhar por questões de trabalho, mas realmente o time que eu trouxe tem se fundido com o grande time que aqui já tinha. Porque quem não é afim, vai embora. Então, quem está é porque realmente está vestindo a camisa e está entendendo qual é o nosso propósito. A senhora põe as suas prioridades, né, doutora? Então, acho que quem segue a senhora é realmente quem está afim de seguir aquilo que a senhora acredita. Exatamente. Que é coisa boa, que é dentro das 4 linhas. Acho que é isso aí. É importante também esse trabalho que a senhora tem feito, tem dado mais visibilidade sobre o assunto da seccional. Eu sempre vejo a senhora dando entrevista, explicando as coisas. A sua presença aqui já é uma prova disso. Eu espero ter a senhora de novo aqui para trazer mais informação. É um prazer, principalmente por vocês estarem realmente na cidade, se preocuparem com as questões da cidade. Então, o quanto eu puder, eu vou estar. E realmente eu procuro, quando eu divulgo os trabalhos, eu estou divulgando o trabalho da Polícia Civil. Não sou eu. Lógico, como gestora, acaba com que eu convertendo na sua imagem. Na minha imagem. Mas eu não trabalho sozinha, eu sempre falo isso. E quando eu realmente quero expor midiaticamente algum trabalho, é para enaltecer o trabalho que os policiais fizeram, o trabalho que a Polícia Civil faz. E fazer com que as pessoas enxerguem que a seccional de São Bernardo do Campo é uma das melhores. Para não dizer que é a melhor. Hoje eu estou brincando, mas assim, eu fiquei muito feliz do diretor do departamento realmente ter mandado os índices estatísticos e nós realmente sermos referência dentro de todas as seccionais da Grande São Paulo. Isso pode gerar um pouco de ciúmes, mas eu vou ter que falar. Não, mas parabéns. Dê a César o que é de César. Parabéns, doutor. Não é só isso. Essas informações são importantes até para as outras seccionais se esforçarem mais. Tudo isso é importante. Todos se esforçam, né? Não, digo assim, quando os índices... Sim. Às vezes faltou pouco, mas não é por falta de esforço, é por condições de ter realmente... Mas faz parte. Faz parte. Né? São números, estatísticas. Sim. Eu fiquei muito feliz, mas não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar. Não. Pelo contrário, acho que isso traz mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Né? Tem que ir sempre atrás do trabalho. Eu agradeço mesmo a oportunidade por estar aqui. Obrigado, senhora. Eu queria ficar um pouco mais ainda com a senhora, mas já tem 2 horas ocupando do seu tempo.
Então vamos fazer outra com a doutora e vamos fazer com o teu amigo, que eu tô doido para saber o que ele tem para falar de você. Isso eu vou saber daqui a pouco no Happy Hour. Doutora, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Obrigado, Ali. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigada mesmo.